A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do segundo trimestre do ano de 2021, que tem por título o Ministério de Apóstolo. Apóstolo significa aquele que é enviado. Apóstolos são os missionários da atualidade. O texto áureo que se encontra em Efésios 4:11 nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. É missão dos apóstolos, dos nossos missionários da atualidade, expandir o evangelho, levar o evangelho, pregar o evangelho àqueles que estão perdidos, angariar almas para o reino de Deus. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Leitura bíblica em classe, Efésios 4, 7 a 16. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Hoje estudaremos a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. São 5 dons ministeriais que Deus concedeu à igreja, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, como está escrito em 1 Coríntios 12, 27 ao 29. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local, para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus. O apóstolo por excelência, Hebreus 3, versículo 1.
Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidado por ele mesmo a auxiliarem o seu ministério terreno. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele escolheu 12 discípulos. 12 homens convidados por eles a auxiliarem com a sua missão aqui na terra, que é falar do amor de Jesus, do amor de Deus, que enviou seu Filho Jesus para salvar a humanidade. O Salvador Jesus os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar o evangelho, a mensagem do evangelho a todo mundo. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 ao 20. Os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Foram batizados no Espírito Santo. Foram preparados para levar a mensagem, as boas novas, como está Lucas 24, 49 e Atos 1, 8, capítulo 2, versículo 1 ao 46. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Eles foram convocados pessoalmente por Jesus. Jesus convocou os 12. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, como está em Mateus 4, 25. E muitos se tornaram seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele, como está em Mateus 10, 1, Lucas 6, 13. Os 12 foram privilegiados de serem escolhidos para ajudar, auxiliar Jesus na sua missão aqui na terra. Andaram com Jesus durante todo o ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre. Aprenderam e conviveram com ele. Grande privilégio tiveram os 12. Como está em Marcos 6, 7, João 6, 66 a 71 e Atos capítulo 1, versículo 21 ao 23. Eles receberam a autoridade do Senhor, como está em João 20, capítulo 21, 23 ao 23. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade, como está em Marcos 16, 17 a 18 e Atos 2, 4. O verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois Jesus é o apóstolo enviado pelo Pai. Jesus é o supremo sumo sacerdote e apóstolo, como está em Hebreus 3:1.
A palavra apóstolo era usada, no entanto, para qualquer mensageiro nomeado e comissionado a algum propósito. Epafrodito foi um mensageiro, um apóstolo nomeado pela igreja em Filipos e enviado a Paulo. Filipenses 2:25. Os companheiros de Paulo eram os mensageiros, enviados pelas igrejas e por elas comissionados. 2 Coríntios 8:23. Os 12 apenas eram apóstolos específicos. Depois de uma noite em oração, Jesus os escolheu no meio de um grupo de discípulos e os chamou de apóstolo, como está em Lucas 6:16. 6:13. Pedro recomendou que os 12 tinham um ministério e supervisão especial. Atos 2, versículo 20, 25, 26. Provavelmente tendo em mente a promessa de que eles futuramente julgariam, governariam as 12 tribos de Israel, como está em Mateus 19:28. Sendo assim, nenhum apóstolo foi escolhido, depois de Matias, para estar entre os 12. Nem foram nomeados substitutos quando estes foram martirizados. Na Nova Jerusalém há apenas 12 alicerces, com os nomes dos 12 apóstolos inscritos neles, como está em Apocalipse 21:14. Os 12, portanto, eram um grupo limitado e realizavam uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento da igreja, além de testificar da ressurreição de Cristo com poder. Ninguém mais pode ser um apóstolo no sentido em que eles foram. O apóstolo Paulo, Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés do Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Atos 22, 3, versículo 3 ao 25. Versículo 3, 25. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para prendê-lo, Saulo teve uma experiência maravilhosa com Cristo ressurreto. Atos 9, versículo 1 ao 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. Todos que têm um encontro com Jesus têm a vida transformada. Transformada para melhor. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo perseguia os cristãos. Quando teve um encontro com o Senhor, ele passou de perseguidor a ser um perseguido. O homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo do gentio levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. O menor dos apóstolos.
O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, os 12 escolhidos por Jesus, os 12 apóstolos. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12, como está em Atos 1, versículo 21 ao 23. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado assim, pois considerava-se um abortivo, ou seja, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. 1 Coríntios 15, versículo 8 ao 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. Atos 9, versículo 4, 5. Ensinou-lhe a todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, como está em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 24 e 1 Coríntios 11, versículo 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 6 ao 10, 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 ao 16, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico, como está em 1 Coríntios 9, 2. Ainda há apóstolo nos tempos atuais. Existe apóstolos? Há apóstolos na atualidade? No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel, como está em Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 21, versículo 12 ao 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, como está em Atos 14, versículo 4, 14. Bem como os parentes de Saulo, Andrônico e Júnia, Romanos 16, 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apostólico recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingren,
Daniel Berg, irmão André e tantos outros. Em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Os apóstolos foram testemunhas oculares das atividades de Jesus na terra e, consequentemente, testificaram que Jesus era o Senhor ressurreto, como está em Lucas 24, 45 ao 48 e 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Os pré-requisitos para a substituição apostólica nesta função única são dados em Atos 1, versículo 21 e 22. A lista de apóstolos de Lucas, Lucas 6, 14 e 16, Atos 1, 13, corresponde à lista dos 12 dadas em Mateus 10, versículo 2, 4 e Marcos 3, versículo 16 e 19. Mateus lista os discípulos aos pares, supostamente como enviados por Jesus. Tadeu, em Mateus e Marcos, era idêntico a Judas, o filho de Tiago, em Lucas. Pedro, Tiago e João formavam um círculo íntimo. Dentre os 12 estavam presentes no episódio da transfiguração. Mateus 17, 1, 9, Marcos 9, 2 ao 10, Lucas 9, 28 ao 36 e no Getsêmani, Mateus 26, versículo 36 ao 46, Marcos 14, 32 ao 42 e Lucas 22, versículo 39 ao 46. Os 12 foram selecionados para seus companheiros de Jesus e proclamar o Evangelho. Mateus 3, 14. Durante o ministério de Jesus, os 12 serviram como seus representantes, uma função compartilhada por outros, como está em Lucas 10, primeiro. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Atualmente, os apóstolos são os missionários, os que levam a palavra aos perdidos, aos que ainda não conhecem Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a cada um, que a palavra do Senhor possa entrar em cada coração e firmar raízes. E que o Senhor continue abençoando a cada um. Fiquem com Jesus.